Graça e paz, meu amado, tudo bem? Que a graça e a gloriosa paz do Senhor esteja sempre sobre a tua vida. Nós estamos chegando aí ao final de mais uma matéria, Panorama do Novo Testamento, a parte 2. Parte 2, onde nós já vimos um resumo aí dos 4 evangelhos, do livro de Atos, e entramos nas epístolas, né? O livro de Atos nós dedicamos aí uma matéria inteira, um módulo completo, onde nós lemos todo o livro de Atos aí no começo do ano na nossa aula. E aqui estamos lendo quase todas as epístolas, quase todas as cartas paulinas e cartas gerais, né? Já trabalhamos aí a questão das cartas paulinas e também já vimos aí a carta de Hebreus, já vimos aí a carta de Tiago, já vimos aí 1 Pedro. É interessante a gente observar a forma como Pedro escrevia, né? E hoje nós vamos estar falando sobre a segunda epístola do apóstolo Pedro, escrita aí em meados de 65 a 68, alguns dizem no ano 66, onde Pedro descreve as características do crente em crescimento espiritual, aonde Pedro encoraja esse crescimento espiritual e ataca também a apostasia. Olha só, segundo Pedro, capítulo 1, versos 1 e 2. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Ela foi escrita aí entre 65 a 68, alguns afirmam no ano 66, possivelmente em Roma, e a perseguição foi promovida por Nero, e Pedro também já sabe que ele vai morrer, né? Nero começou uma grande perseguição aos cristãos e no ano 64, 64 ali, 66, né? Nero colocou fogo em Roma, porque ele queria ver como que Roma ficaria iluminada à noite. Depois, no dia seguinte, que ele vê tudo devastado, destruído, incendiado, ele vai acusar os cristãos, dizendo que os cristãos é que colocaram fogo em Roma. Então, o tema da segunda epístola de Pedro é o combate aos falsos mestres e às heresias. A igreja sobreviveu só por um milagre de Deus. A palavra-chave do livro se torna conhecimento. E o versículo-chave se torna nesse capítulo 1 mesmo, verso 3 a 5 ou 5 a 7. A gente pode atribuir esse capítulo 1, olha só. Capítulo 1, verso 3, visto como seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência, e à ciência a temperança, e à temperança a paciência, e à paciência a piedade, e à piedade a fraternidade, e à fraternidade o amor. Porque se em vós houver e aumentarem essas coisas, não vos deixarão ociosos e nem estéreis, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. 7 características que devemos ter: virtude, conhecimento, ciência, temperança, paciência, piedade, fraternidade, amor, acrescentados à fé. Essa carta ela não é dirigida a nenhum povo específico, ela é uma carta geral. Segunda Pedro e a epístola de Judas têm muitas passagens semelhantes. Elas falam muito acerca da apostasia, que é o abandono da fé. E nenhum deles dá um tom de pessimista. É sempre um alerta, é sempre uma precaução para se tomar cuidado e se fortalecer. Pedro está por volta de 75 anos. Pedro tinha uma alta consideração de Paulo, que ele vai citar aqui nessa segunda carta.
e ele vai falar sobre o cuidado com as interpretações particulares da palavra. A justiça, a razão da demora da volta de Cristo e o final, o fim de tudo, quando tudo vai acabar no fogo. Vamos acompanhar a carta a partir do verso 9. Pois aquele em quem não há estas coisas, que devemos acrescentar à fé, é cego, nada vendo ao longe, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada do reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Mas também eu procurarei em toda a ocasião que, depois da minha morte, tenhais lembranças dessas coisas, porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus, Pai, honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida o seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, à qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Os falsos mestres aqui acerca do alerta, o cuidado que temos que ter aí quanto aos falsos mestres, né? E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia de juízo, para serem castigados. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícia e desprezam as dominações. Atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para sempre, presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça. Pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão.
O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem águas, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne, com dissoluções, aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de alguém é vencido, do tal faz também servo. Porquanto, se, depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencido, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao espojadouro da lama. A vinda do Senhor, capítulo 3, como ele encerra a sua segunda epístola. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiramente isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade? Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Assim, Pedro apresenta aí a razão da demora da volta de Cristo, né? E o final, fim de tudo, quando tudo vai acabar em fogo, os céus e a terra se desfarão. Agora, capítulo 1 da primeira epístola de João. A epístola de João tem a primeira, segunda e a terceira carta, foi escrita pelo próprio João, apóstolo do Cordeiro, para dar aos leitores cristãos uma base firme com garantia da verdade, da sua segurança e comunhão com Deus, e combater as heresias que estavam prejudicando essa segurança e comunhão, como ênfase no amor de Deus por nós e também o amor que nós devemos devotar a Deus, e em atitude para com o próximo. Então, na verdade, o propósito da carta é levar o nome apresentando a doutrina, né? Toda a carta das epístolas gerais leva o nome de quem escreveu, né? Do remetente e não do destinatário.
João é o discípulo amado de Jesus, irmão de Tiago, filhos de Zebedeu, e ele escreve então 5 livros do Novo Testamento, né? O Evangelho de João, primeira carta, primeira epístola de João, segunda epístola de João, terceira epístola de João e o Apocalipse. A tradição diz, isto é, na verdade, a história e não heresia, heresias são coisas falsas, né? Apócrifos são coisas não divinamente inspiradas. Anátemas são coisas malditas, mas a tradição ela afirma que, na verdade, na história secular, tem esses personagens bíblicos afirmando que João cuidou de Maria até o fim de sua vida. E também cuidou aí de Jesus até a morte, né? Ele estava presente ali junto com Maria. Depois da destruição de Jerusalém no ano 70, aí então ele se muda para Éfeso e ele foi chamado de bispo da igreja de Éfeso. E também diz que ele foi preso, a tradição afirma que ele foi preso e lançado em um tacho de óleo fervente e saiu de lá ileso. E por não ter morrido, ser sido frito nesse tacho de óleo fervente em praça pública, ele foi conduzido então para a ilha de Patmos e saiu de lá milagrosamente e voltou para Éfeso e morreu de velhice em Éfeso aí com mais ou menos 100 anos de idade. A carta foi escrita em meados do ano 95 e o tema da carta é comunhão e confiança. A palavra-chave da carta se torna filhinhos. João é considerado discípulo do amor, né? Então ele trata todos como filhinhos. 1 João capítulo 4, versículo 4, filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. A palavra conhecer aparece 40 vezes nessa curta carta. E é um livro que trata muito do conhecimento, da vontade, do amor de Deus. Uma divisão simples do livro é, em primeiro lugar, a família com o pai, né? Do capítulo 1 até o capítulo 3, 24. Segundo lugar, a família e o mundo. Ele trata muito sobre a família cristã, o relacionamento que devemos ter cada um com o próximo, e ele apresenta um grande alerta: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Alguns destaques antes de lermos a carta. João é sempre manso, suave, mas quando ele trata com o espírito do anticristo, ele vai ser bem duro e bem rígido. E 1 João capítulo 1, 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. João afirma que quando se confessa, você é perdoado, você é purificado. 1 João 2, 15 a 17, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A Bíblia tem 3 sentidos para o mundo. O primeiro deles é o cosmos, que é o universo, né? E também nós vemos aí o universo, a planta, a terra, né? O segundo sentido é a humanidade, né? Em terceiro sentido, o sistema social ao qual o diabo se tornou o príncipe deste mundo, príncipe das trevas. E interessante que quando João no Evangelho vai escrever a essência do Evangelho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3,16 e 1 João 3,16, conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Parece aí se fosse combinado, né? Mas a gente sabe que a divisão de capítulos e versículos foi feita aí muito tempo depois. Esse mesmo amor
que João apresenta em João 3,16 e em 1 João 3,16 nos mostra que nós devemos amar ao próximo, nós devemos amar aos nossos irmãos. E o capítulo 4, João vai ser bem duro quando ele vai tratar com os falsos profetas. Mas vamos ler toda a epístola como uma carta geral. A palavra da vida foi manifesta na carne. Primeira epístola de João. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram a palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo o mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, é já a última hora e, como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, porque por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção dos santos e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permanece em vós, e em vós permanecer, se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam, e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira,
e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que pratica o pecado, também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não vive pecando, porque qualquer que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus, porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nós nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Conhecemos o amor nisso, que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e, vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra e nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade e diante dele asseguraremos nosso coração, sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é esse: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Amados, não creiais em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o Espírito do Anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus ouve-nos, aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Deus é amor, devemos amar a Deus e aos nossos irmãos. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito, e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo.
Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou, também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê em que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. E três são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. E estes três concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esses não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Essa é então a primeira epístola de João, com conteúdo tão profundo em tão poucos versos numa carta, né? A segunda epístola de João, também escrita aí, alguns afirmam no ano 90, outros afirmam já meados do ano 97, mas ela é dirigida a uma senhora cristã e à sua família, advertindo-os sobre o perigo dos falsos mestres. Alguns até afirmam que esta mulher era uma pastora de uma igreja, porque as cartas eram endereçadas sempre para o anjo da igreja, né? Sempre para o líder da igreja. Então, alguns dizem no ano 90, outros afirmam no ano 97, e depois que ele então escreveu o Apocalipse, também depois que ele já tinha saído da ilha de Patmos. Primeiro, João, ele vai estar com Maria, né? Vai cuidar de Maria como uma mãe realmente. Depois Maria morre, aí João vai para Éfeso e ele é preso. Depois ele é jogado nesse tacho de óleo fervendo. E aí depois então ele é exilado na ilha de Patmos e milagrosamente sai de lá de uma maneira divina mesmo, né? Na ilha de Patmos é onde ele escreve o Apocalipse, e depois ele volta para Éfeso, onde ele vai escrever então 2º João e 3º João. É bem provável então que essa senhora fosse uma líder de uma igreja ou uma senhora rica e de muito respeito, e alguns até afirmando que ela é uma pastora, porque vai direcionar a ela e aos filhos dela.
O tema da segunda epístola de João é a verdade e os falsos mestres. A palavra-chave, verdade, verdade. Aonde, na verdade, nós vamos observar algo muito interessante, uma advertência em 13 versículos, um alerta. O ancião, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo, na verdade, não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em vós, e nós para sempre estará conosco. A graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e amor. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos, e este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganhado, antes recebemos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa e nem tampouco saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar de boca a boca, para que o nosso gozo seja cumprido. Saúdam-te os filhos de tua irmã, a eleita. Amém. Então a gente observa aí algo muito interessante, conciso, mas um alerta para que eles possam tomar cuidado quanto aos enganadores. E a terceira epístola de João, também com 15 versículos, ele vai mostrar sobre o dever da hospitalidade, o perigo de um dirigente déspota, né? Também a data, alguns afirmam cerca do ano 90, outros ano 97 em Éfeso, já fim da vida de João. As cartas eram, a maior parte delas, ditadas e um escriba escrevia, e a carta, então, essa daqui, especificamente, terceira epístola, vai ser escrita por um homem chamado Gaio, presbítero e bispo, tem a mesma conotação nessa época aqui, né? E ele recomenda que ele abra as portas, né? Então a gente observa aí algumas coisas interessantes, como também Atos 19, verso 29, Atos 19, 29 nos diz: E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. Capítulo 20, verso 4. Acompanhou-o até a Ásia, Sópatro e de Bereia, e dos de Tessalônica, Aristarco, e Segundo, e Gaio, e de Derbe, e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Romanos, capítulo 16, verso 23, 16, 23. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saúda-vos Erasto, procurador da cidade, e também o irmão Quarto. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 14, nos diz: Dou graças a Deus, porque a nenhum vos batizei, senão a Crispo e a Gaio. 2 Pedro 3, 5. 2 Pedro 3, 5. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Né? Então, a gente tem que rever esse versículo aqui. Mas é interessante agora, aqui, nós observarmos, não se tem certeza se todos esses Gaios citados eram a mesma pessoa. Há uma grande tendência para que realmente seja a mesma pessoa. Havia um problema em uma das igrejas locais e um certo homem chamado Diótrefes, ele teve poder
porque ele dirigia uma das igrejas e ele não deixa os mensageiros de João entrar na igreja, o que João vai citar aqui no verso 9 e verso 10. Era um homem que se sentia dono da igreja e ele não recebia os apóstolos e nem os que os apóstolos mandavam. Foi colocado ali pelos próprios apóstolos, mas de repente virou a mente e mudou tudo, né? Paulo tinha evangelizado toda aquela região 40 anos antes e João tinha vindo para a comunidade, como ele vai estar dos versos 5 a 7. Alguns acham que o Diótrefes já é um dos falsos mestres, mas o tema da carta vai se tornar hospitalidade. E a palavra-chave dentro desses 15 curtos versículos vai ser cooperadores. E o versículo-chave, o verso 8. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. E aí então a gente observa, verso 8, portanto, aos tais devemos receber para que sejamos cooperadores de verdade. Então ele está fazendo esse contraste, né? De tomar o cuidado de não receber pessoas com a mensagem errada, porque esse Diótrefes se tornou um arrogante, que era um oficial da igreja e que não estava deixando mais o povo entrar na igreja, e aí é uma situação bem delicada. Vamos observar então prefácio, saudação e o elogio de Gaio. O presbítero ao amado Gaio, a quem na verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedestes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificaram do teu amor, aos quais se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores de verdade. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isso, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Amados, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade também nós testemunhamos. E vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente e falaremos de boca a boca. Paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos pelos seus nomes. Então a gente vê aí essa curta carta, mas aí essa situação que estava acontecendo na igreja. Vamos para um breve intervalo e a gente já volta para encerrar a matéria Panorama do Novo Testamento, parte 2.